E aí, o que eu já passei, vocês viram lá na aula passada, estava lá, fazer a atividade da página 64 e 65. E aí vocês partem para a correção, certo? Quem já corrigiu, ou quem já respondeu, vamos aqui para a correção. Quem não respondeu, pare, vai responder, confio em vocês. E depois vocês voltam aqui para pegar a correção, certo? Vamos lá então, corrigir essa atividade. Bora acompanhando comigo aqui. Vamos na primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: o padrão de consumo das sociedades atuais traz uma grande preocupação quanto ao esgotamento dos recursos naturais. Qual é a relação dessa questão com o conceito de sustentabilidade? Ou seja, como você relaciona o padrão de consumo, aquilo que a gente chama de consumo ou consumismo, e a relação com o conceito de consumo, esgotamento dos recursos naturais, sustentabilidade. São essas três coisinhas para relacionar. Tem aquela diferença entre consumo e consumismo, né? Consumo é aquilo que a gente consome para a gente poder sobreviver, né? Ou seja, aquelas coisas, aqueles recursos que não são vitais para a nossa vida, para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar, certo? A ideia de consumismo é aquela ideia de que a gente consumir aquilo que não nos é necessário, ou seja, não é algo que é fundamental para a nossa vida, ou seja, são coisas que a gente, se a gente não tiver, não vai implicar, por exemplo, a gente não vai morrer, a gente vai passar necessidade, não vai sofrer fisicamente, por exemplo, né? Então, com essa relação aí, o consumo excessivo, que é isso que a gente chama do consumismo, ele compromete a capacidade de garantir recursos para gerações futuras. Ou seja, o que é que ele quer dizer? O que é que eu quero dizer com isso? Quando a gente estabelece um padrão de consumo dentro da ideia do consumismo, o que é que vai acontecer? A gente vai consumir várias coisas que a gente não precisa, né? E aí são várias, desde bobagens, por exemplo, sei lá, maquiagem, celular, computador, televisão. Todo mundo compra uma televisão maior, e por aí vai. Todo mês comprar um bocado de roupa, sapato. O que acontece? Quando você está comprando, é porque alguém está produzindo. Se tem alguém produzindo, alguém está extraindo esses recursos da natureza para produzir. Ou seja, nada é feito sem você tirar alguma coisa da natureza, certo? Nem que seja alguma coisa para produzir energia, para aquilo ser produzido. Então, sempre para fazer um sapato, você tem que extrair recursos naturais. Então, o que acontece? Quando a sociedade ela tem um padrão de consumo excessivo, grande demais, sem parar, todo ano troca de celular, cada 6 meses troca de celular, todo ano troca de televisão, compra roupa todo mês. O que acontece? Você vai tirando os recursos da natureza, e que a gente conversou lá, os recursos da natureza eles são limitados, ou seja, eles têm fim, eles não são eternos. Então, se você estabelece um padrão de consumo excessivo, o que vai acontecer? Você vai comprometer que esses recursos naturais eles vão existir para gerações futuras, certo? Então, quem respondeu alguma coisa nesse sentido, corretinho. Resumindo assim, consumo excessivo compromete a capacidade de garantir recursos naturais para gerações futuras. Essa é a respostazinha mais simplesinha. Permeou por essa, ou seja, foi parecido com isso, certo? Não teve nada a ver com o que eu estou falando, corrige aí, certo? Então, consumo excessivo compromete a capacidade de garantir recursos para as gerações futuras. Bom, maravilha. Beleza? Vamos lá para a segunda questão. Analise a charge. Então tá aqui a chargezinha. Tá o menininho aqui, o cara lá lavando o carro, né? Então tá lá. O menino fala: pelo jeito, não está nem um pouco preocupado com o tipo de mundo que vai deixar para os jovens, né? Então vai ver o filho falando pro pai, né? O pai lá com a mangueira jogando água doidado. Aí tá falando: você não tá nem um pouco preocupado comigo, né? Então, considerando o conceito de desenvolvimento sustentável, como você interpreta a crítica feita pelo artista, certo? Então, como é que a gente interpreta essa crítica aí? Aí vocês podem ter uma variedade de respostas, né? Então, as respostas de vocês, porque pode ser variada, né? Mas assim, tem que estar dentro de um pensamento aqui, das ações pautadas no desenvolvimento sustentável, né? Então, cuidado com o meio ambiente, cuidado com as gerações futuras, cuidado com a saúde geral, né? Com as questões sociais, com a viabilidade, ou seja, com a viabilidade do surgimento de gerações futuras no planeta, que essas gerações elas usufruam dos mesmos recursos que a gente, e na mesma quantidade
que a gente tem hoje em dia, ou seja, que as futuras gerações elas não tenham, por exemplo, escassez de água, ausência de energia elétrica, escassez de saneamento básico, essas coisas. Então essa resposta aí de vocês tem que estar, pode ser variada, né, mas tem que estar pautada no que a gente estudou lá sobre as ações de desenvolvimento sustentável, certo? Mas que tem essas noções gerais aí. Vocês podem dizer de várias coisas com vocês. Vamos lá, para a terceira questão então. O termo sustentabilidade vem sendo abordado na agenda de diversos países nas últimas 3 décadas, ou seja, nos últimos 30 anos. A sustentabilidade na utilização dos recursos naturais e energéticos consiste na manutenção desses recursos para as próximas gerações, para gerações futuras. Cite 2 exemplos que ilustrem como as novas tecnologias podem amenizar os impactos das ações humanas. 2 exemplos. Vocês podem ter vários, porque a gente já viu mais de um, né? Mas vou dizer alguns aqui, por exemplo. Tecnologia para monitorar o desmatamento e as queimadas. Novas formas de energia, biogás, energia eólica, energia solar, reciclagem de produtos, né, na indústria, aquela ideia lá da logística reversa nas cadeias produtivas, né, ou seja, diminuição da cadeia produtiva de ciclo fechado, reutilização de água em indústrias, na agricultura, agricultura sustentável, ou seja, com variação de produção de alimentos, não desmatamento de matas ciliares, ou seja, disse vários. Você escolheu 2, certo? Que é uma tecnologia. Veja que tecnologia. Lembra lá do 6º ano? Tecnologia, quando a gente fala de tecnologia, necessariamente não é que, por exemplo, coisas avançadinhas, um celular, iPhone 11X Pro 14. Não. Tecnologia é tudo aquilo que facilita a nossa vida. Então, uma enxada é tecnologia, certo? Ou seja, a pessoa não vai mais cavar a terra para plantar com a mão, né? Ela só a enxada para revirar o solo, fazer as covinhas para plantar o solo, certo? Então, uma enxada é tecnologia, certo? A gente tem tecnologias mais antiquadas, antigas, né? E tecnologias mais avançadas, mas não deixa de ser tecnologia, certo? Uma bicicleta, porque a gente tem uma moto, que uma bicicleta não é mais tecnologia, uma bicicleta é tecnologia, certo? Um álcool são mais avançados que outro, não deixa de ser tecnologia. E aí para algumas pessoas tem utilidade, para outras não. Lembra que a gente discutiu isso lá no 6º ano sobre tecnologia, né, aparelhos tecnológicos, certo? Beleza? Facinho, né? Ótimo. Vamos partir agora para a 4ª questão. Para diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício de materiais de valor econômico e assim reduzir a exploração dos recursos naturais, adotou-se em âmbito internacional a política dos 5 R's. Reduzir, reutilizar, reciclar, repensar e recusar. A utilização de garrafas de vidro retornáveis para bebidas e de latas de alumínio como material para fabricação de lingotes corresponderiam respectivamente a quais desses R's? Então vamos lá. A. Garrafa retornável. Aquela garrafa que você usa, que você pode devolver, que vão usar de novo. Nesse caso aí, olha, já dei a resposta. Reutilizar. Você dá a garrafa, usa a garrafa, devolve. Eles usam aquela garrafa para, por exemplo, de refrigerante, né? Tem alguns que fazem isso. Você usa, você devolve, compra outra. Eles pegam ela, limpam, tratam, né? Higienizam, produzem um refrigerante. Então você reutiliza. Você tem aquele material, a ideia de reutilizar é você ter aquele material que você pode usar de novo, várias vezes. B. Lingotes de alumínio. Que isso aí nessa imagem aí, essas barras de alumínio. Isso aí é o que? Reciclar. Você pega um produto e você transforma aquela matéria para você produzir uma outra coisa. Essa é uma diferença de reciclar e reutilizar, certo? Reutilizar você não faz nenhuma, você não pega aquele material e transforma ele em outra coisa, ou dá um, certo? Você pega ele e usa ele novamente, reutiliza, usa mais de uma vez. Reciclar é quando você pega aquele material e transforma ele para um outro uso, certo? Ele não serve mais para aquela determinada coisa, e aí você transforma ele em outra coisa, aí você recicla ele. Então letra A vai ser reutilizar, letra B vai ser reciclar. Facinho, fácil. Vamos lá? Vamos lá, prosseguindo para a 5ª questão. O esquema a seguir compara duas situações, né? Duas situações. Um rio em situação normal, que é a primeira imagem, e um assoreado. Explica a importância da mata ciliar localizada. Mata ciliar é aquela que fica nas margens dos córregos, lagos, represas, nascentes, rios, riachos,
e da vegetação em geral das duas situações. Então veja lá antes, lá a mata ciliar, o riozinho bonitinho, sem a mata ciliar, a área erodida, cai no leito do rio, deposição de sedimentos, você vai soterrando o rio vai ficando cada vez mais raso, certo? Então vamos lá. Qual é essa relação? Então, sem a mata ciliar, outras cobertura vegetal de água da chuva. Então o que acontece aí? Se você tira a mata ciliar, o que acontece? Que essa mata, qual a importância dela? As raízes dessas plantas, elas se fixam nos solos e elas prendem o solo, ou seja, elas seguram o solo, mantêm o solo fixo. Certo? O que acontece? Quando você tira essas plantas, você tira essa capacidade de manutenção da unidade do solo, de prender o solo. Então acontece o quê? Quando você tira essas plantas e elas não seguram mais o solo, imagine você pegar sua mão e se encher de areia e ficar segurando aqui. Se você tira sua mão, a areia cai no chão da sua areia. É o que essas raízes fazem. Então as plantas elas prendem o solo. Quando você tira uma planta, o que acontece? Qual é a ação? Da erosão, da chuva, do vento, do sol, da própria água do rio lá batendo. O que acontece? Como esse solo ele não está sendo mais preso, o que acontece? Ele começa a erodir. Então a chuva vai começar, e o vento começa a empurrar esse solo que estava na margem para dentro do rio. E aí o que acontece? Você vai assoreando o rio, vai soterrando ele. Ou seja, o rio tem uma determinada profundidade, quanto mais areia vai caindo aqui, ele vai ficando cada vez mais raso, porque vai acumulando areia no fundo. E aí o que pode acontecer? Em casos mais graves, você pode obstruir aquele rio, ou seja, acabar com a passagem daquele rio. Em casos mais graves ainda, você pode simplesmente matar aquele rio, ou seja, aquele rio ele não vai mais escorrer, né? Então isso vai dizer que é a morte do rio, ou seja, aquele rio deixa de existir. Então essas matas elas funcionam como uma barreira natural que vai proteger o rio, né? Além desse processo que pode soterrar, uma das coisas que pode acontecer é o quê? Que quando você vai diminuindo a profundidade do rio, essa água aqui, dependendo do fluxo do rio, né, rio com maior fluxo de água, ou seja, com maior quantidade de água que passa por ali, ele não vai evaporar, né? Você vai aumentando. O que acontece? Quando você vai enchendo de terra, você pega um copo aí na sua casa, encha de água, vá botando, não vai botar areia, né? Porque não vai fazer isso não, porque senão seus pais vão dizer que o professor está fazendo bagunça. Pega um copo com água e vai jogando gelo. Encha de água, o copo vai jogando gelo. Quando você vai jogando gelo, o que é que vai acontecer? O nível da água no copo vai subindo, até que vai chegar um ponto que ele vai transbordar. É o que pode acontecer também nesses casos aí. Ou seja, você retira a mata, a areia ela vai entrando no fundo do rio e acontece. O rio, a água ela pode aumentar o nível e acontece o que? Uma hora o rio transborda. E aí ele vai causar o que? Vai causar enchentes, certo? Então, outro problema que tem decorrente disso aí é o caso das enchentes dos rios, certo? Dependendo disso aí, facilmente. Vamos agora aqui para a sexta questão. Um dos processos usados no tratamento do lixo é a incineração, que apresenta tanto vantagens como desvantagens, certo? Então, em alguns locais o lixo é queimado a altas temperaturas e parte da energia liberada é transformada em energia elétrica, o que é necessário para isso. Então, nesse caso, desse lixo, dessas que são queimadas desse jeito, aí você precisa de usinas especiais, né? Essas usinas, elas precisam, o que é que essas usinas especiais precisam ter? Elas precisam ter equipamentos que filtrem a fumaça dessa combustão, dessa queima, né? Para ela não eliminar nenhum gás poluente para a atmosfera, né? Então essa usina ela precisa ter esses equipamentos para filtrar, esses filtros que filtram essa fumaça liberada, né? E ela também precisa ter um equipamento que capte essa energia produzida pela queima, essa energia térmica, e transforme ela em energia elétrica. Então ela precisa ter essas duas coisas, né? Então um filtro para não emitir poluentes no ar e um aparelhozinho que capta essa energia térmica, essa energia produzida pelo calor e que converta ela em energia elétrica. Então precisa ter essas duas coisinhas para a gente poder fazer esse processo de incineração. É por isso que eu falei que esse processo de incineração do lixo ele é mais caro, porque ele exige uma série de equipamentos diferentes para produção. Mas tem alguns países que têm eles, né? Alguns casos. A China tem muitos disso, né? Lá na China eles têm muito, porque eles não têm muito espaço para um país gigantesco, né? Mas a população é muito gigantesca também, né? B. Quais desvantagens a incineração pode ter? Uma das desvantagens foi a que eu acabei de dizer, né? É o preço. Elas geralmente são um tipo de local de destinação de lixo que é mais caro, né? Tanto para manutenção
por causa dos filtros, tudo isso mais. Outra coisa que a desvantagem é que se você não tomar os cuidados ideais, você vai gerar mais tanta poluição quanto se você tivesse descartado, sei lá, num lixão, né? Então, se você não colocar os filtros especiais, você vai estar queimando, ou seja, você está se livrando de um problema e gerando outro. Ou seja, você está se livrando do lixo, mas está gerando uma grande quantidade de poluentes, né, atmosféricos. Então é um problema, ou seja, tapando o problema e descobrindo o outro, né? Então nesse caso aí tem essas questões aí que são fundamentais, a gente tem que ter atenção redobrada para isso, certo? Vamos lá agora para a sétima questão. Vamos seguir agora para a sétima questão. Em determinado local foi recuperado um lixão que recebia 130 toneladas de lixo e contaminava a região com seu chorume, né? Aquele produto que eu falei lá, que sai do lixo a partir da decomposição, né, das bactérias, dos fungos, principalmente dos componentes orgânicos do lixo, né? Ele foi transformado em um aterro sanitário que mudou a qualidade de vida e a paisagem, proporcionando condições dignas de trabalho para os que dela subsistiam, ou seja, aquelas pessoas que vivem daquele destino daquele lixo. Explique por que, do ponto de vista ambiental, um aterro sanitário é mais adequado que um lixão. Aí tem uma série de questões, né, que vocês podem colocar na resposta de vocês, né? Então, primeira coisa é que o aterro sanitário ele é preparado para o quê? Para evitar que a gente tenha a poluição do solo e da água. Já duas coisas aí. Ou seja, você não vai ter contaminação do solo pelo chorume, nem contaminação da água pelo chorume, certo? Então o aterro sanitário ele evita que você contamine o solo e a água por esse subproduto do lixo, certo? Então outra coisa, um aterro sanitário ele impermeabiliza o solo para que esses poluentes eles não entrem, ou seja, não penetrem no solo, não atinjam a água subterrânea, não atinjam a profundidade do solo. Você controla que tipo de lixo está se depositando. Se aquele lixo ele pode ser depositado ali, se ele não é, se ele pode ser separado, se ele não pode, se ele é um lixo que pode causar algum grau de contaminação maior aos trabalhadores ou ao ambiente. O que mais? E você, por exemplo, também tem a separação daquele lixo, aqueles subprodutos do lixo orgânico, né, como o gás natural, o metano, o chorume. Você lembra que lá aquela piscina de chorume, eles extraem aquele chorume. Ou seja, num aterro sanitário você tem todas as medidas para você impedir a contaminação do solo, você não vai evitar que tenha a propagação de vetores de doenças, né, de mosquitos, alguns ratos e por aí vai. Então veja que, e qual é o problema do aterro sanitário? Todo o universo dos lixões, o universo do aterro sanitário, assim. Ou seja, no lixão você não tem cuidado com nada disso. Então você tem a contaminação do solo com chorume, de água, você tem a exposição de pessoas de doenças, você não tem a separação ideal do lixo, você não tem. Então você salva todos os problemas com o aterro sanitário, certo? Então é bem importante ter esses aterros sanitários, eles vão ajudar bastante por todas essas medidas aí que evitam a poluição. Bora lá para a oitava questão. Campanha da ONU lançada em Bali. Na Assembleia do Meio Ambiente das Nações Unidas, em Nairobi, mais de 200 nações aprovaram uma resolução para eliminar a poluição plástica em nossos mares. Embora não seja um tratado jurídico, pode abrir caminho para um. A campanha pede para que governos criem políticas para a redução do plástico e solicita à indústria que diminua a sua produção de embalagem. 5 medidas relacionadas aos 5 R's que podem colaborar para evitar esse tipo de desequilíbrio ambiental. Aqui vocês podem dar uma série de respostas, certo? Vou dizer algumas e vocês deixam de vocês parecida ou faz sentido, né? Então, reduzir o consumo, e se você reduz o consumo, você diminui a produção de lixo, por exemplo, e do lixo plástico. Ou seja, se a gente consome menos produtos que vêm em plástico, em sacolas plásticas, coisas assim, você consegue diminuir, vai produzir menos lixo com plástico, né? Então, por exemplo, você vai lá no supermercado e está lá aquelas frutas dentro daquele pratozinho de isopor, né? Aí tem aquele plástico em cima, ninguém sabe por quê. Então, não precisava ter aquele plástico ali. Então, se você evita comprar esses produtos que estão nesse plástico, sei lá, vai em uma feira próxima da sua casa,
Uma feira do bairro, você vai encontrar o mesmo produto, às vezes produtos em melhor qualidade, mais saborosos, sem aquele plástico. Então, se você reduz a compra de produtos que estão nesse plástico sem necessidade nenhuma, você compra produtos que estão dentro de recipientes biodegradáveis, ou seja, que não tem plástico, você produz menos lixo com plástico. Você reutilizar as embalagens, ou seja, mesmo se você comprar, sei lá, alguma coisa que vem na embalagem de plástico, mas você não pega aquela embalagem depois que você utilizou aquele produto, joga no lixo, você usa ela para guardar outros produtos. Então você dá outras funções para ela, planta uma plantinha, né? Aqueles potinhos de plástico, em vez de jogar fora, você vai lá, aqueles potinhos vêm a sair. Aí você vai lá, bota a terrinha, planta a sua plantinha bonitinha lá. Sacolas retornáveis, né? Então, em vez de pegar aquelas sacolas no supermercado, você pega aquelas sacolas retornáveis, e aí você vai lá com aquela sacolinha, né, reutilizada, aquelas chama de eco bags, leva para o supermercado, bota suas compras e já descarta aquela. Já descarta aquela sacolas plásticas. Descarta, você não pega ela e não produz lixo com elas. Você separar os produtos plásticos para aquelas cooperativas que reciclam ou reutilizam os plásticos, né? E a gente repensar, né, nossas condutas diárias e diminuir nosso padrão de consumo de plástico, né? Todas essas coisas são importantes. Então, qualquer resposta que vocês deram aí e que passou por esse espectro que eu falei aqui, certinho, certo? Aqui a gente tem uma série de respostas variadas. Se mesmo assim você ficou em dúvida, você me manda a dúvida, me manda, professor, eu fiz desse jeito aqui, será que está certo? Eu vou dizer, olha, isso mesmo, não, pense mais por esse caminho aqui, é mais ou menos isso, certo? Me mande, se vocês ficaram com dúvida se o de você está certo, porque aí tem uma série de respostas diferentes. Se deu dúvida em vocês me mandam, eu digo, não, isso está certo, não, isso não está certo. Certo? Não deixe de mandar, não, por favor, que eu ajudo vocês. Estou aqui para isso. Vamos agora aqui para a nona questão. É uma questãozinha do Enem. Veja que tem que fazer Enem, aquela prova lá no terceiro ano para entrar na universidade. Veja que a gente tem aqui tem uma questão do Enem que vocês com certeza acertaram. E vocês veem que moleza. O lixo orgânico de casa constituído de restos de verduras, frutas, legumes, casca de ovo, a parede de grama, entre outros. Se for depositado no lixão, pode contribuir para o crescimento de animais e de odores indesejáveis. Então, lá no lixão, que os animais vão ser atraídos por aqueles restos, né? Entretanto, sua reciclagem pode gera excelente adubo orgânico que pode ser usado no cultivo de hortaliças, frutíferas e plantas ornamentais. Hortaliças são legumes e verduras, e frutíferas são aquelas plantinhas que dão fruto, né? E plantas ornamentais, aquelas plantinhas para enfeitar a nossa casa bem bonitinhas. A produção do adubo ou composto orgânico se dá por meio da compostagem, um processo simples que requer alguns cuidados especiais. O material que é acumulado diariamente em recipientes próprios deve ser virado com auxílio de uma ferramenta adequada, semanalmente, de forma homogeneizada, deixar igual. Então você vai lá depositando a sua composteira, na compostagem aquele produto orgânico, e aí tempo você vai removendo lá, mexendo, estirando, né, para ele ficar homogêneo. O material de resto de campina pode ser intercalado entre uma camada e outra do lixo para a cozinha. Por meio desse método, o adubo orgânico será pronto para aproximadamente 2 a 3 meses. Certo? Suponho que a pessoa desejosa de fazer seu próprio adubo orgânico tenha seguido o procedimento descrito no texto, exceto no que se refere ao umedecimento periódico do composto. O umedecimento é se colocar água, deixar úmido. Nessa situação, a resposta no caso aí vai ser o quê? Letra A. Aqui, o processo de compostagem irá produzir intenso mau cheiro. Não é essa. O adubo formado seria pobre em matéria orgânica que não foi transformado em composto. Não é a letra B. A falta de água no composto vai impedir que o micro-organismo decomponha a matéria orgânica. Então a resposta aí é a letra C. Então sem a água a gente vai ter dificuldade na ação dos micro-organismos que vão decompor, os fungos e as bactérias que vão decompor aquela matéria, que vão reciclar aquela matéria, que vão disponibilizar os nutrientes que estão naquela matéria orgânica, eles não vão conseguir agir de forma efetiva. Então, nesse caso aí, a resposta é letra C. Ou seja, tem que ter água para facilitar o trabalho das bactérias e dos fungos no processo de reciclagem e decomposição. Letra C. Tenho certeza que vocês acertaram isso aí. Facinho aí. Questão do Enem e vocês sabem fazer. 7º ano. Tá vendo? Maravilha. 10ª. Uma área perto de um lago foi transformada pela prática de agricultura.
Grandes quantidades de fertilizantes foram lançados nas águas pela chuva. Depois de algum tempo, ocorreu séria mortalidade, isso se chama morte, de peixes. Que relação tem essa mortalidade com os fertilizantes na água? O que aconteceu aí é aquele processo que a gente chama de eutrofização ou eutroficação da água. Então, aqueles fertilizantes eles vão aumentar a quantidade de nutrientes na água, certo? Então, o que vai acontecer? Vai ter excesso de nutrientes na água. Esses excesso de nutrientes vão fazer com que aquelas algas elas vão fazer o que? Elas vão captar muitos desses nutrientes, vão fazer muita fotossíntese, elas vão absorver muito oxigênio na água, elas vão se reproduzir. Então elas começam a se reproduzir muito, se proliferar de forma desordenada. O que vai acontecer? Quanto mais elas proliferam, mais oxigênio elas captam para a sua respiração. E o que vai acontecer? Elas vão diminuir a luminosidade da água, vão diminuir a concentração de oxigênio na água, e que vai levar à morte dos peixes e outros organismos que captam oxigênio na água. Né? Então, estes fertilizantes em excesso vão aumentar a matéria orgânica na água e vai acontecer aquele processo que a gente chama de eutrofização ou eutroficação da água, certo? Então você vai ter a proliferação desordenada, o desequilíbrio na dinâmica naquele ambiente aquático. Então você vai ter a proliferação daquelas algas, elas vão cobrir a superfície da água, vão diminuir a luminosidade da água, vão captar muito oxigênio e os peixes e outros organismos que respiram na água, captando oxigênio da água, vão morrer por falta de oxigênio, certo? Facinho aí, eles vão morrer asfixiados ou por falta de oxigênio, vão morrer afogados, não, vão morrer por falta de oxigênio na água, né? Então, como se colocasse ele fora da água, né? Ou como faz quando a pessoa se afoga, né? A pessoa está na água, ela não consegue tirar oxigênio da água, ela se afoga, falta de oxigênio. A água entra nos pulmões dela, então quando você pegar o peixinho fora da água, é o que acontece nesse processo de eutroficação. Ele não consegue oxigênio e morre sem ar. Certo? Vamos aqui para a 11ª última questão. A imagem a seguir satiriza a realidade da poluição dos rios brasileiros. Então, o que é isso? A acupuntura. Não, lixo hospitalar jogado no lixo. Explique com a matéria uma estratégia adequada para minimizar e reverter esse problema seria a melhoria da destinação do lixo. Veja que é o lixo hospitalar, né? E as seringas caindo, ela pergunta o que é isso? A acupuntura, né? Lixo hospitalar jogado no lixo. Né? Então, qual é a medida adequada aí? É o que? Qual é a destinação adequada do lixo hospitalar? Né? Então, o lixo hospitalar ele não pode ser jogado em qualquer lugar, certo? Ele não pode ser, por exemplo, jogado no lixo comum. Tem que ser jogado no lixo específico para ele ter uma destinação específica. Porque o que acontece? Aquele lixo hospitalar, ou seja, às vezes seringa, agulha, luva, material, como no hospital tem uma série de pessoas que têm uma série de doenças distintas, e essas doenças podem ter graus de transmissibilidade, de transmissão diferente. Se você, por exemplo, joga uma máscara, uma luva, uma agulha no lixo comum, às vezes a pessoa, o catador de lixo ou alguma outra pessoa entra em contato com aquele lixo e pode se contaminar com uma série, se infectar no caso, com aquele produto que está contaminado e adquirir uma série de doenças diferentes. Então o cara se jogar o lixo que está no rio ou no lixo de qualquer forma, você pode estar causando um processo de infecção de várias pessoas com as doenças que estavam circulando naquele hospital, né? Que é o caso que a gente pode ver, que fala muito lá, daqui está falando muito da Covid-19, né? Então precisa máscara, tem que ter uma destinação específica. Então aquelas máscaras da gente que não são reutilizadas, que a gente não pode lavar, elas têm que ser colocadas num saquinho fechado, num saquinho separado, colocar no lixo, um saco dentro do outro, para que a pessoa quando catar não entre em contato com aquela máscara e possa ficar doente. Certo? Então o lixo hospitalar tem que ter um lixo com uma separação específica, marcado, lixo hospitalar, para as pessoas saberem que ele se trata de lixo hospital e ter uma destinação específica, certo? Então essa foi a correção desse exercício. Espero que tenham entendido. Se alguma questão ainda sobre alguma dúvida, me mande essas dúvidas que eu respondo prontamente a vocês, certo? Fiquem bem, um abraço e até a próxima videoaula.